O que a Bíblia nos diz sobre a Santa Ceia, sobre a Ceia do Senhor? Nesse vídeo, aqui no início, nós vamos falar um pouquinho sobre as passagens bíblicas que falam sobre a Ceia do Senhor, sobre a Santa Ceia. E após a leitura dessas passagens bíblicas, nós vamos então para o assunto transubstanciação. Nós vamos entender e fazer uma comparação dessas passagens bíblicas, do que Jesus está dizendo, como funcionaria, como deve ser realizado a ceia do Senhor. Essa a prática bíblica recomendada e a prática que fogem das Escrituras, que é a doutrina da transubstanciação, no qual eu já falei aqui no início do vídeo, né? Que, assim, o que eu conheço, particularmente, ele pode dizer que eu conheço e sei que aplica essa doutrina, é a Igreja Católica e a Igreja Congregação. Elas praticam a doutrina da transubstanciação, certo? Por que que praticam? Porque no final desse vídeo, você fique comigo até o final, eu vou mostrar para todos os telespectadores as provas de que é aplicado nessa celebração da Santa Ceia a doutrina da transubstanciação. Ok? Então vamos para aqui as passagens bíblicas que citam a celebração, como deve ser feita a celebração da Santa Ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28, dizem assim: Então comia Jesus, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam deles todos, vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Essa passagem de Mateus 26. Agora nós temos também em 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora nós temos também João 6, versículo 53 ao 58. Jesus lhes disse: Eu digo a verdade, e se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todos aqueles que comem a minha carne e bebem o meu sangue têm a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que alimenta deste pão viverá para sempre. Então, aqui está em João 6, 53, 28. Esse versículo, essa passagem bíblica de João, é uma das passagens mais fortes que as doutrinas da transubstanciação, eles pegam muito isso daqui e colocam isso realmente na prática, né? Mas nós vamos entender que muitas coisas que Jesus fala aqui, o pão que desceu do céu, o maná que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o caminho, são palavras que Jesus está dizendo, são teorias, como fossem metáforas, né? Não é para você, eu sou a porta, não vai, você vai colocar na sua casa uma porta, né? Lá e fazer todo o ritual da porta. Jesus é a porta,
Jesus é o caminho, você vai então colocar uma estrada lá, criar uma estrada, essa é a estrada de Jesus, né? Não é isso que ele está dizendo, né? Então, aqui são algo espiritual, são formas representativas, podemos dizer, figurativas, para que a pessoa possa entender. Então, coma desse pão, mas não está dizendo coma da minha carne, não é comer a carne fisicamente, ou beber o sangue fisicamente. Isso é uma parte espiritual, nós vamos entender dentro do vídeo, né? E que as pessoas fazem muita confusão com relação a isso daí, né? Que está dizendo aqui que Jesus disse, em verdade, aqueles que não comeram minha carne. Então, mas aí as pessoas, a doutrina da transubstanciação, eles aplicam diretamente isso daqui, né? Eles fazem como se fosse, e Jesus condena isso daí, é como se fosse um ritual de magias, né? Como Jesus estava sendo tentado lá jejuou os 40 dias, estava lá no monte sendo tentado, jejuando, né? Ele foi tentado pelo diabo. O diabo falou para ele assim: pega essa pedra, já que é o filho de Deus, transforma em pão. Isso é uma magia que, se algum lugar faz isso, são magias que Jesus recrimina. Ele não fez isso daí. Jesus fez? Ele não fez. Tá? Então ele transformou a pedra em pão? Não. Ele não fez essa transformação. Então, isso, se em algum lugar acontece isso e tem essa prática, sabe que são práticas de magias, né? Então, tome cuidado com isso. Agora, muitos vão questionar, mas Jesus não fez, tinha lá na parte dos pães, tinha os 2 pães e 3 peixes, 2 pães, Jesus aí muda, olha a palavra, fez a multiplicação, é diferente de transformação. Então Jesus realizou a multiplicação, ele tinha os elementos físicos e ele multiplicou aquilo ali. Entendeu? Então ele não pegou assim. É diferente de pegar uma pedra e transformar em pão, né? Isso é questão de magia. Jesus condena isso e, portanto, ele não praticou isso daí. Então, cuidado com essas doutrinas, né, de transubstanciação, porque na verdade ali é aplicado uma magia que eles garante, eles na ideia, que ele é passado aquela ideia de que aquele elemento físico é transformado num outro elemento. Por exemplo, que o pão vai ser transformado, vai virar carne, e que o vinho vai virar sangue. Então, nós precisamos entender essa parte, e por isso que eu estou focando muito aqui nesse passagem de João, nesse capítulo 6, versículos 53 e 58, porque é um embasamento muito forte que essas doutrinas usam para dizer, para tentar, né, justificar a doutrina da transubstanciação. Agora aqui em 1 Coríntios capítulo 11, 24 e 28, vamos entender. Agora já começamos a abrir um pouco mais a nossa mente para nós chegar lá na transubstanciação. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Aqui em Coríntios já está mais claro. Então Jesus recomenda o quê? Que a Santa Ceia ela é um ato de memória, é um ato representativo, é uma parte espiritual, não é uma transformação. Ele fala em memória. Então, o que quer dizer? Começamos a entender o seguinte, que o pão vai ser pão e o vinho continua sendo vinho, ou seja, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Porém, o ato de comer a ceia
de beber ali o cálice, é um ato em memória. Ele fazia isso em memória, uma forma representativa. Então não pode ser aplicado ali a transubstanciação. Aí entra a doutrina que fazem isso daí, afirmando que ali aí já vai entrar mais para uma parte de magias, né, que foi transformado, né, o pão foi transformado em carne e o vinho sendo transformado em sangue. Isso daí, nós às vezes participamos disso e praticamos de forma errônea, por falta de esclarecimento da palavra de Deus e das Escrituras. Por isso que devemos estudar a palavra de Deus, a Bíblia, para nós entendermos e não continuar no mesmo erro do passado, de sempre, né? Eu sei que muitas igrejas, né, não muitas, né, essas igrejas que eu citei, eles continuam aí no erro justamente por não estudar as Escrituras e por não entender a palavra de Deus, né? Então eles continuam fazendo de forma errada. Agora vamos para dentro da transubstanciação, agora nós vamos entender aqui o passo a passo de como funciona tudo isso. E esses versículos, gravam isso daqui, porque nós vamos voltar neles para destrinchar aqui essas falas de Jesus. Aí Lucas 22, do capítulo 22, versículo 19 ao 20, tomando o pão, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este meu cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de todos vocês. Então, memória, trouxe aqui uma parte. O que é memória? Que Jesus fala. É um termo que se refere a uma capacidade mental, cuja função é codificar, armazenar e recuperar informações, ou seja, permite-nos guardar no nosso interior experiências tais como sentimento, acontecimento, imagem, ideias, etc. Isso é memória, né? Nós temos então por isso a ceia, por isso que ela é feita em memória. Nós vamos lembrar de todo o sacrifício da cruz que o Senhor Jesus Cristo fez para pagar o nosso pecado, tudo aquilo que ele fez, toda aquela passagem. Nós não vamos novamente crucificar o Senhor Jesus Cristo, ou seja, novamente enterrar o seu corpo e etc. Não é isso que ele está dizendo, né? Então, por isso ele morreu uma vez só, né? A doutrina da transubstanciação é a contrária a tudo esse entendimento. Então vamos lá. O que é transubstanciação? O que é consubstanciação? Então, vamos entender agora a partir dessa explicação. Transubstanciação é a doutrina que afirma que o pão se torna literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Essa doutrina é defendida oficialmente pela Igreja Católica Romana e também aplicada na congregação cristã. Na época da Reforma Protestante, os reformadores rejeitaram esse ponto de vista. Daí também surgiu a doutrina da consubstanciação. Quando Cristo institui e ordena a ceia do Senhor na noite em que foi traído, obviamente, ele estava presente fisicamente ali, mas depois da sua ascensão ao céu, como então ele estaria presente na ceia da celebração? Uma pergunta. É evidente que essa é uma questão muito importante da fé cristã, tá? A participação na ceia do Senhor implica em comunhão com Ele. Portanto, é essencial entender como a presença de Cristo se faz presente nesse momento de comunhão com a igreja. A presença de Cristo se faz presente, né? É um momento de comunhão com a igreja. É um momento de como vocês vão fazer isso em memória, relembrar daquilo que Ele fez. Não reviver todo o sacrifício. É uma diferença. Essa questão então começou a ser debatida já nos primeiros séculos da história da igreja cristã. Foi tentando responder a essa questão
que na Idade Média surgiram algumas interpretações das quais da teoria da transubstanciação é uma delas. Então, o que é o significado de transubstanciação? Nós vamos entender. A palavra transubstanciação significa uma alteração da substância. Lembra que eu falei nos vídeos lá, a questão das magias, que Jesus até mesmo condena isso? Segundo a teoria católica, essa alteração se refere exatamente aos elementos da ceia, isto é, o pão e o vinho, né? Que aqueles elementos eles vão ser transformados, entendeu? Então Jesus, nas Escrituras nós entendemos que não tem nada disso, não é que vai ser transformado. Na Bíblia, não, a Bíblia condena essa doutrina de transubstanciação. Então a doutrina da transubstanciação diz que por ocasião da consagração do pão e do vinho, ocorre uma mudança na substância desses elementos, quer dizer, esses elementos vão ser transformados, ou seja, vai ser aplicada uma magia, que aquele pão não vai ser mais pão e vai ser carne, aquele vinho não vai ser mais vinho e vai ser sangue. Então, houve uma magia, uma mudança dos elementos condenado na palavra de Deus. A substanciação do pão muda para a substância da carne de Cristo e a substância do vinho muda para a substância de seu sangue. Isso significa que no momento em que o sacerdote católico, né, lá na congregação, o ancião, abençoa o pão e o vinho, utilizados na ceia, eles se tornam literalmente o corpo e no sangue de Cristo. Para explicar isto, é utilizada a destinação entre formas e essência. Os elementos são transubstanciados, isto é, uma substância muda, mas a sua forma continua a mesma. Por exemplo, na transubstanciação, exteriormente, o pão continua com a forma, textura e o gosto de pão, porém a sua essência não é mais a de pão, e sim a do corpo de Cristo. O mesmo deve ser entendido como relação ao vinho. Então, isso aqui é o significado da transubstanciação. De acordo com a doutrina da transubstanciação, ao comer o pão, o fiel está comendo literalmente o corpo de Cristo. Apesar de, em forma, estar mastigando o pão, em essência, ele está mastigando os músculos, o nervo, a peles e os ossos do Senhor. Qual que é o problema da doutrina da transubstanciação? Por isso que eu falei, eu fiz primeiro a leitura dos versículos das passagens bíblicas, das passagens dos capítulos, dos versículos que trazem, que falam da Santa Ceia. Agora nós vamos destrinchar aqueles versículos e entender por que a transubstanciação ela é uma representação pagã que vai de encontro com as Escrituras. Então, a doutrina da transubstanciação ela se baseia numa interpretação literal de algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Mateus 26, nós fizemos a leitura, Lucas 22, 17 a 23, 1 Coríntios 11, 24 a 25. Então, frases como tomai, comei, este é meu corpo, este é meu sangue, deve ser entendida literalmente. São frases literal. Eu falei assim, eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Né? E são frases, são entendimentos que devem ser entendidos literalmente. Né? Jesus é o caminho, é uma parte, é espiritualmente isso daí, não é fisicamente aplicado. Né? Comei do pão, né? Quer dizer, comei, isto é meu corpo, é meu sangue, é uma forma, uma representação memorial, literalmente. Né? Deve ser entendida literalmente, não como fisicamente aplicada uma representação, como faz a doutrina. Em João 6, 32 e 58, também é outro texto muito utilizado por quem defende a doutrina da transubstanciação.
Nele Jesus diz que quem comer de sua carne e beber de seu sangue tem vida eterna, mas o próprio contexto desta passagem indica claramente que as palavras que Jesus devem ser entendidas espiritualmente. Tem que ser entendida espiritualmente, não é fisicamente. Mas, de fato, o maior problema da doutrina da transubstanciação é a ideia da repetição, isso é gravíssimo, a repetição do sacrifício de Cristo. Se Cristo está presente fisicamente na ceia, através do pão e do vinho, isso implica que, mais uma vez, ele está sendo oferecido em sacrifício pelos pecados de seu povo, que é uma aberração. Podemos até dizer isso, assim, essa palavra, seria apropriada, mas você vê como é que, olha só, como é gravíssimo essa prática. É claro que essa ideia não encontramos amparo nas Escrituras. A Bíblia diz claramente que Jesus foi sacrificado uma só vez, em 1 Pedro 3,18, conforme o escritor de Hebreu explica. O sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo, não precisando mais de nenhuma repetição. Hebreus 7, versículo 27, 10 e capítulo 10 e versículo 10. Então, conseguimos aqui entender, ficou claro essa parte da transubstanciação. E agora eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, vai conseguir observar se lá na ceia que é realizada na sua igreja, se eles praticam a ceia do Senhor ou se praticam a doutrina da transubstanciação. Eu falo assim porque na congregação eles praticam isso daí. Por quê? Agora vamos para as questões da prova. Como que existe, quais são as provas da doutrina da transubstanciação? Então, as provas estão aqui. Por exemplo, uma das provas, e a congregação faz isso daí, enterro do pão e do vinho. Por quê? Que se está enterrando, quer dizer, é um corpo, é como se fosse o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que eles fazem novamente o enterro. Então, é uma prova. Então, assim, nós precisamos entender o seguinte, aonde não pratica, então, o pão e o cálice, ali foi feita a celebração da ceia. Depois que terminou a ceia, esse pão e esse cálice, ele continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice. Entendeu? Então, esse pão pode ter ser reaproveitado, pode ser distribuído, né? Passou já a celebração, esse pão é pão, o vinho é vinho. Não teve alteração no seu estado físico, né? Mas nessas igrejas, não, eles acreditam fielmente que aquele pão não pode ninguém comer mais daquele pão, porque é algo sagrado que foi transubstanciado, né? Que ali é o corpo de Cristo e é o sangue, por isso eles fazem um ritual do enterro deste pão e deste vinho, né? Então é uma prova de que ali é aplicada a transubstanciação. Outra prova são os testemunhos. Nós podemos ver, por exemplo, na Igreja Católica, tem vários testemunhos da hóstia, do sangue, que falam isso aí. Podem pesquisar aqui no YouTube. Né? A congregação tem diversos testemunhos, por exemplo, que fala lá que o vinho virou sangue. Por exemplo, assim, que a irmã, que ela estava com véu novo. Aí você pode olhar nesses canais pró-congregação, que vão ver muito testemunho assim, que ela derramou sangue, foi lavar o véu, e que ali quando foi ver a bacia estava puro sangue, estava tudo vermelho, cheirando sangue. O outro deixou o vinho na garrafa, no outro dia a garrafa estava cheirando sangue. Existem diversos testemunhos. Procurar aqui na internet, vocês vão achar milhares de testemunhos nesse segmento, dizendo que ali tinha um cheiro de sangue, o vinho tinha virado sangue. Muito testemunho assim, que o pão foi enterrado e depois de um ano estava lá novamente, o pão estava do mesmo jeito, sabe? Tem diversos testemunhos afirmando isso daí e reforçando essa prática dessa doutrina da transubstanciação. Tá? Outra
O item que eu coloquei, por exemplo, aquele clima nos cultos, por exemplo, de Santa Ceia, que eles fazem, por exemplo, nas igrejas, aquele clima de velório, de celebração da ceia, né, de um clima de morte, né, que estivesse realmente velando ali o corpo de Cristo, né, estivesse participando de um velório, de um enterro. Mais ou menos acontece isso também. Outros pontos, oração que menciona a transformação do pão em carne e do vinho em sangue. Então eles mencionam, faz agora esse vinho se transformou no sangue de Cristo, esse pão se transformou na carne, né? Então eles citam muito isso daí, é muito citado nas orações, que é feita de forma erroneamente, né? Então, meus amigos e minhas amigas, essas são algumas provas de prática da transubstanciação. Muitos podem dizer, mas não faz isso, não pratica. Então pergunta lá, se você é da congregação, pergunta para o seu ancião por que o pão é enterrado e o vinho é enterrado. Eles não vão ter resposta para isso, porque eles sabem que praticam essa doutrina, e muitas das vezes é uma doutrina que é praticada porque eles não estudam as Escrituras, não estudam a Bíblia, e os seus fiéis foram ensinados de forma errada. Hoje, como é que vai explicar isso agora? Dizer que sei lá, se tem 110 anos, em 110 anos foi celebrado uma Santa Ceia de forma errada, né? Como que explicar agora lá para os seus fiéis? Complicado, né? Então eles provavelmente vão continuar insistindo e escondendo isso aí dos membros, né? Essa prática da transubstanciação, ok? Então é isso daí. E aqui nós temos também bem-vindos à Vila Pagã. Tem aqui uma metáfora, né? Mas essa doutrina, as doutrinas onde pratica isso, é uma prática de celebração pagã. Né? Onde pratica a transubstanciação é uma prática pagã. Saiba, se você participa dessa ceia, você está participando de uma ceia pagã e não da ceia do Senhor. Ok? Deus abençoe a todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, deixar os seus comentários. Sou o pastor Josué Miranda, vou ficando por aqui. Paz e graça seja com todos por parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.